E aí pessoal, beleza? Véspera de eleição, né? Eu quero deixar aqui uma reflexão com vocês. Eu voto em BH, né? Então o que eu vou falar aqui tem muita aplicação para essa eleição específica de 2024 em Belo Horizonte, mas é uma reflexão que eu diria válida para todos os municípios do Brasil e é uma reflexão inclusive para o sistema eleitoral como um todo, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar em relação aqui, voltando a BH, é que as pesquisas de intenção de voto têm mostrado uma coisa muito clara, sabe? E terrível, que é a esquerda morreu. Essa é a verdade, só não vê quem não quer. A gente tem aqui uma chapa composta com o Rogério Correia, né? No qual o Lula está apoiando abertamente. E essa chapa tem como vice, né, uma menina do PSOL. Então, quer dizer, essa chapa da esquerda está com menos de 8% de intenção de votos. Então a gente está diante de um cenário que só não vê quem não quer o que está acontecendo. E não adianta dar murro em ponta de faca, não adianta ficar falando, o pobre de direito, o pobre de direito. Esse discurso não está mudando nada. A gente sabe que a maioria da população é pobre, né? Isso infelizmente não mudou. Mas esse discurso não muda a realidade eleitoral. Se você quiser juntar, né, como campo da esquerda, a chapa da Duda Salabert, embora ela seja do PDT, e a gente sabe que o PDT, né, a gente não pode considerar que é um partido de esquerda, propriamente dito, né? Mesmo assim, se você juntar essas duas campanhas, né, essas duas chapas, a gente está falando aí de aproximadamente 20% das intenções de voto, que é muito pouco, né? Então, o que eu quero trazer a reflexão aqui é válido para as eleições passadas, mas tem muito a ver com esse fenômeno internet, né? Esse fenômeno, todo mundo tem um celular na mão, o WhatsApp, né? Então, a campanha política hoje, ela não é feita mais com propaganda de TV, ela não é feita pelo rádio, ela não é feita sequer com os debates, não é feita com esses cartazes pregados por aí. Campanha política hoje é feita pelo WhatsApp, pela internet, pelos memes. Isso é um fato. Eu acho que a esquerda, né, e enfim, acho que qualquer pessoa que quiser ser eleita tem que entender isso. Quem não entender isso vai ficar dando murro em ponta de faca. Então, assim, não que a gente tem que deixar o debate raso, não trazer as ideias de forma aprofundada, mas é saber que isso não atinge a massa da população. Na verdade, nunca atingiu, mas hoje atinge ainda menos. Porque o celular, ele tem essa coisa da facilidade do momento, do trajeto, a pessoa acessa, ela vê, e ela quer coisas rápidas. Então, enquanto a esquerda não chega nesse campo, a direita chega. E chega de forma bem impactante. A gente viu isso com o Bolsonaro, e até aqui o que eu estou falando é meio chovendo molhado, né? É uma coisa que, embora muitos não vejam, outros estão carecas de saber. Mas uma coisa que eu queria trazer, que também, assim, não estou aqui inventando a roda, né? Mas é uma reflexão que eu acho que tem ficado aí a cada vez mais em segundo plano, que é a gente entender que a política, né, a eleição, ela não é descolada da sociedade. Hoje as pessoas tratam assim, né? Veja, quem realmente, seja da esquerda, seja da direita, que tem tempo, né, para se dedicar à campanha, para ver os políticos, os candidatos, né, é muito pouco. A massa da população, ela sabe que assim, na sociedade é meio ela por ela, é a família dela no máximo que está ajudando. Então, assim, é tudo muito distante. São realidades muito distantes do dia a dia do trabalhador, do dia a dia do grosso da população. Então, esse descolamento, ele é só fictício, ele é só imaginário. E aí, quando a esquerda, às vezes, compra, né, ou fica só nesse debate intelectual, ela não consegue mais ser eleita, né? E o que eu quero dizer exatamente, né, com ser vinculada à sociedade, ou seja, não descolada, né, é porque assim, as coisas elas também têm um lado cíclico. É uma coisa que as pessoas têm que entender, né? A política, ela se faz no dia a dia. A eleição acaba sendo um reflexo do que já está acontecendo na sociedade. Por isso que tem ondas, né? Você pode ver que assim, a tendência da população, como a maioria é pobre, o sistema capitalista, para ele existir, né, a maioria da população tem que estar numa condição precária, né? Então as pessoas sempre vão estar reclamando com quem está no poder, né? Então
essas pessoas, essa massa insatisfeita, ela quando é um governo de esquerda, ela vai se direcionar para esse governo de esquerda. Quando é um governo de direita, ela vai se direcionar para esse governo de direita. Essas ondas críticas, elas vão estar presentes. Então, já dizia Maquiavel, né? O bom governante, ele tem que ter duas coisas que Maquiavel fala, né? É a virtude, né? Que é a virtude, mas não no sentido cristão, no sentido romano, né? Que é a ideia da habilidade, da sagacidade, da destreza, né? Da esperteza, e também a fortuna. Maquiavel já dizia isso, né? Fortuna é o quê? É sorte, né? Que é a origem latina do termo. Então, não adianta só a virtude, né? A esperteza. Também tem que ter a sorte. Tem que ser o momento apropriado, né? O cavalo, às vezes, tem que passar selado mesmo, né? Então, igual vamos pensar o caso aí da Duda, né? Enfim, uma coisa certa, e ela tem falado nisso, né, do preconceito com o transexual, e ela tenta, de certa forma, ignorar isso. Mas a verdade é que essa condição, por mais triste que seja a discriminação na nossa sociedade, terrível, né? Mas ela existe, ela está aí. Então, assim, a gente não vai conseguir, essa é a verdade, não tem como, não dá para descolar da sociedade. Uma sociedade preconceituosa com o transexual, na sua maioria, não vai eleger um transexual. Isso é muito triste? Mas é aquilo que eu estou falando, a política ela se faz muito além desse dia de amanhã. Esse dia de amanhã é importante demais, é onde você vai colocar seu voto ali. Mas saiba disso, política não é feita só ali. Hoje em dia, menos ainda. Então, você pensa assim, para os Estados Unidos chegar a eleger um presidente negro, foram séculos de luta, né? Se a gente pensar Rosa Parks, Martin Luther King, Malcolm X, os Panteras Negras, isso tudo, esse sangue derramado, literalmente, né? Toda essa luta culminou lá depois de não sei quantas décadas na eleição do Barack Obama, né? E mesmo assim não muda a realidade, né? Da noite para o dia. Então, a campanha da Duda vai sofrer sim esse preconceito, e na nossa atual realidade é quase impossível, para não dizer impossível, ela ser eleita, né? Não quer dizer que não tem que se candidatar, tem que mostrar que está ali. Mas é entender que essa coisa de ficar achando que vai acontecer um milagre, não vai. A política não é descolada da sociedade. Então, assim, pensando nessas coisas todas, também a esquerda, né? O Lula tem essa habilidade de conversar com todo mundo, de tentar ali pensar, né, em estratégias para ser eleito, né? Mesmo que tenha que, digamos assim, ceder uma parte para ideias contrárias a dele, uma parte para, digamos assim, para o centro ou mesmo para a direita. E também outra coisa, entender que política é para evitar a guerra. Às vezes não tem esse romance, entende? Essa coisa de ficar assim, vamos convencer todos, dar as mãos, isso não existe, gente. Tem que entender essa realidade. Tem uma porcentagem da população que tudo que um Bolsonaro da vida faz é perfeito para essa parte da população. Então não adianta, essa população, você só não está em guerra com ela, porque estamos num Estado democrático, que, diga-se de passagem, eles querem até tirar. Então, o que eu quero deixar é que, assim, os políticos deveriam tentar fazer mais ou menos igual o Lula faz. Primeiro ser eleito e depois tentar mudar as coisas, né? Porque se você nem é eleito, não adianta. E também essa ideia da revolução, de mudar tudo, né? A gente precisa de mudar as coisas radicalmente se quiser, né, que a maioria da população tenha uma qualidade de vida real. Mas, gente, isso não funciona mais. Não funciona esse discurso mais. As pessoas estão preocupadas com seus trabalhos, com o que elas vão comer amanhã, com a sua cerveja no final de semana, com a sua sobrevivência, com construir um puxadinho a mais. As pessoas estão lidando com isso. Então, por isso que essa política, sobretudo de esquerda, né, que desvinculada da sociedade cada vez mais, já não consegue nem sequer ter uma concorrência real nas eleições. Então eu acho que assim, a esquerda ela precisa de entender isso de uma vez por todas, né? Dançar conforme a música, juntar virtude e fortuna. Olha para a realidade e comece a política depois das eleições também, no dia seguinte, nas ruas. Essa reflexão que eu tenho para fazer para vocês agora. Como eu disse, não que o dia de amanhã não seja importante, então bom voto, vai lá na urna,
vote no melhor candidato e lembre disso, política se faz no dia a dia. É assim que a gente vai mudar essa sociedade. E sabendo que mudar para todos e todos seguirem no mesmo caminho, com a mesma ideia, é ficção. Política é para evitar a guerra. Pense nisso. Até mais.